Vamos entrando, pessoal. Começando a live. Só tô enchendo a minha caneca. Não posso mostrar. Não posso mostrar que eu tô enchendo a minha caneca aqui. Vamos lá. Quebrei tudo. Oi, Marlene, Renata. Vamos lá. Chegando. Tudo bom? É isso, pessoal. Dani, a Denise entrou, a Fran, Sérgio Escaleira. Pessoal, fala Samir, meu amigo, Indianara. Pera aí. Vamos lá. Então é isso. Tia Lete entrando, Marcelo. Não pode beber durante a live? Não, mas agora já é depois das... Fala, Marcelo. Já é depois das 18 e é feriado, né? Aí tô tomando aqui um chá. Um chazinho da alegria. É isso aí, pessoal. Isso aí, doutor Luiz. Chegamos lá. Pessoal, a gente tá chegando no... Quase... fala, Gregory. Tudo bom, meu amigo? Ó, a mãe entrou também. A Michele. Pessoal, a gente tá chegando bem perto do fim da nossa segunda temporada. Então, quem tá assistindo agora em casa é hora de falar, né? Que pena que a gente tá aí na segunda temporada, encerrando já. E amanhã é a nossa última live com a minha prima, Thaís Arruda, que é juíza de direito. E hoje, quem eu vou convidar aqui é um cara sensacional, que eu sou fã, muita gente é fã. Quando eu lancei aqui a informação do nome dele, a galera já falou, pô, que massa, chegou o nosso momento. Ó, tenho acompanhado sempre que possível. Abraço para todos os amigos. Valeu, Marcelo, obrigado, bom revê-lo. Hoje tem muitos amigos gaúchos aqui nessa nossa live. E o Gustavo Saltiel, ele é diretor da Unicred Integração. Ele já atuou diretamente na Unicred Central do Rio Grande do Sul. Enquanto o Gustavo vai conectando lá, até para me chamar aqui depois, eu não costumo ler o currículo, tá, pessoal? Oi, Kelly, tudo bom, prima? Eu não costumo ler o currículo das pessoas que estão aqui, ou por respeito ou por tempo, tá? Independente dos motivos. Mas o que eu gostaria hoje de trazer alguns dados. Fala, Gustavão, já vi aqui. Porque se fosse durante o Gustavo estar na live, ele não ia querer que eu lesse, né? Então eu vou aqui ler antes dele entrar. Estávamos esperando pela live com o Gustavo, é isso aí. Mais aguardada do que a live do Gustavo Lima, só a live do Gustavo Saltiel. Cara, eu pedi um currículo resumido dele e deu 3 páginas. Daí eu resumi o resumido e aí ficou gigante. Oi, Isabel, tudo bom? Ana. O nosso convidado de hoje, Gustavo Saltiel, um cara que eu gosto muito particularmente. É um baita profissional e um baita cara, um baita ser humano. Ele é formado em administração, com especialização em economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vou ler só um pedaço, tá, pessoal? MBA na PUC, em Finanças, Investimentos e Banking. Uhul, temos um ponto em comum, também tenho essa. MBA Inteligência Empresarial na FGV, eu tenho uma parecida de Gestão Comercial. Também tem especialização em Planejamento Financeiro, Governança Corporativa pela Fundação Dom Cabral, Líder Coach pelo IBC, Instituto Brasileiro de Coach, que é o maior, né, Instituto Brasil. E também tem as suas certificações internacionais em Cooperativismo de Crédito pela Universidade Católica de Lisboa. Desenvolvimento, liderança cooperativa, ele fez lá na Alemanha. Gestão de cooperativas, uma especialização em Washington, nos Estados Unidos. Também tem uma imersão de inovação e empreendedorismo no Vale do Silício. Então, pessoal, assunto não falta. Eu peguei só um pedacinho aqui de algumas coisas do Gustavo e eu enrolei muito, conversei muita coisa. Meu amigo vai entrar aí agora. Fala, Gustavo. Fala, Dudu, tudo bem?
Tudo bom, meu querido? Tudo Beleza? ótimo. Muito bom. Tava aqui com medo que tu não entrasse, cara. É, eu tava na dúvida se entrava, cara. Tô meio nervoso, né? Improviso aqui. Tava meio nervoso, tava na dúvida se entrava. E eu falei, cara, se ele não entra, o que que eu vou fazer com esse conteúdo todo que ele tem para passar pra gente, né? O pessoal ali brincando, a Denise até falou, né? E é precavido, né? Tem um plano precaver. Precavido. E a Beatriz, minha filha, precavida com 15 dias, né, Denise? 15 dias, 15 olha dias só. precavida. Coisa linda, muito massa. Gustavo, antes de fazer meu tradicional agradecimento, vamos ver se eu vou lembrar. Tem um amigo nosso que já entrou na live, tá? Que tá aqui. E que me falou hoje, 6 da manhã, cara. Fui dormir 1 da manhã, essa noite passou um pouquinho de sono, vi a live do, de um sertanejo que achei muito boa, fui dormir mais tarde, fiz um hambúrguer, né? Cervejinha com a patroa. E aí acordei bem cedo, comecei a conversar com meu amigo hoje pelo direct, e ele falou assim, cara, Dudu, hoje tu vais entrevistar um cara que eu sou fã, que eu me inspiro, e eu já gosto desse cara, então ele tava ali falando de ti, né? É uma das pessoas que mais gera inspiração para quem está ao redor e, na opinião dele, e eu não tenho como negar, né? Eu até acho que ele está num caminho muito certo nessa opinião dele. Ele ainda termina assim, ó, é o melhor nome da Unicred de todo o país. Gustavo Pô, Saltiel. Eu falei, porra, esse é o cara. que peso, hein? Gustavo, que responsabilidade. Brigadão por ter topado, né? Nossa parceria aí de, sei lá, de uns 8 anos já, talvez. Então, quero te agradecer por ter topado esse bate-papo aqui comigo hoje e com essa galera que está aqui nos assistindo também. Dudu, eu que te agradeço. Obrigado aí pelas palavras. Obrigado pelo nosso amigo comum. Eu sei, inclusive, quem é essa pessoa. Então, a admiração é recíproca por ele. O cara é sensacional. E te agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje. E é todo mundo que está aqui, pessoas que eu tenho muito carinho, pessoas que eu tenho muita entrega, colegas de trabalho que se tornaram amigos, né? Então, Sim, estou bem feliz de estar podendo aqui nesse momento estar conversando um pouquinho contigo, com essa turma toda. legal, que bom. Fica em casa, estás em casa literalmente e aqui na live também é tua. A hora que tu quiser interromper, terminar, é tu que manda, tá? E aquele nosso combinado, né? Vamos nos divertir aqui com essa turma hoje. Exato, essa é a ideia, né? Então, com todos os convidados, eu sempre falo, né? Vamos gerar conteúdo, né? Se possível, gerar alguma transformação, inspiração na vida de alguém, na carreira, nos negócios. Isso é o nosso objetivo, né? E que a gente possa curtir o processo, que a gente possa se Isso aí. divertir. Ô, Gustavo, para quem está nos assistindo agora e não conhece o Gustavo, ou que não conhece, peraí que deu uma... Não conhece a Unicred, conta um pouquinho para nós, só para a gente trazer aqui para o tema, né? Tu és diretor da Unicred Integração do Rio Grande do Sul. Conta para mim qual que é a região de atuação, quantas cidades, quantas unidades de negócio, e se tiver de cabeça também, né, o número de cooperados e colaboradores. Já perguntei Tem seis sim. em uma, né, que é para economizar. Vamos ver se eu lembro, vou tentar contar. Dudu, eu tô dentro do sistema Unicred, eu sou uma pessoa que sou apaixonado pelo cooperativismo de longa data. Já tive em outro sistema cooperativo, tive a oportunidade de estar na nossa central do Rio Grande do Sul. Entrei em 2012 para o sistema Unicred. Em final do ano 2018, início de 2019, recebi um convite, e um dos melhores convites que eu recebi até hoje, para assumir o desafio de vir para a Unicred Integração. A Unicred Integração, a sede dela é em Caxias, na Serra Gaúcha. Ela compreende hoje praticamente 35 grandes municípios, né? Mas a gente não Aham, está só na Serra Gaúcha, a gente tem uma particularidade. A nossa cooperativa ela passou num processo de regionalização, onde 3 cooperativas se juntaram no passado e se transformaram nessa cooperativa que se chama Integração. Então, a integração, além de toda a região da Serra, com exceção de Gramado e Canela, a gente está presente em outros grandes polos, como Pelotas, Santa Vitória do Palmar, Rio Grande, São Lourenço. A gente também está no campus de cima da Serra, aqui Vacaria, Lagoa Vermelha, enfim. Bento Gonçalves, Garibaldi. Toda essa nossa região é a nossa área de atuação. Hoje a nossa cooperativa tem 11.300 cooperados, e cooperados é o grande segredo, né? Somos 11.300. Administramos aí praticamente mais de 700 milhões de ativos desses nossos cooperados. Então, é uma cooperativa de médio para grande porte, quando a gente olha no sistema, né? Temos mais de sim. 100 colaboradores e esse time só cresce, né? A gente está crescendo muito
então, por consequência, o time também cresce, né? Sim, muito bom. Danilo, Unicred, lá de Uberlândia. Fala, Danilo. Fala, Danilo. É, Gustavo, eu entrei no mesmo ano na Quanta, né? Então a gente se encontrou aí no sistema Unicred, entrei em 2012, e aí logo a gente já se esbarrou nos negócios, então foi bem legal. Então essa tua história de entrar no cooperativismo, ela nasceu quando? Tinha quantos anos? Tu já passou em outros sistemas, né? Tu sempre sonhou com esse mundo, ou tu pensava em ser médico, ou em ser cantor de sertanejo, ou jogador de futebol, e de repente, não, eu vou para o mundo corporativo, finanças. Dudu, eu, na verdade, eu sempre fui, desde novo, eu sempre fui apaixonado pelo mundo dos negócios, né? Eu sempre gostei muito, desde muito novo, desde quando eu tinha menos de 18 anos, 16, 15, 16 anos de idade, eu sempre tive muita visão de negócio, eu sempre fui apaixonado por fazer negócio, né? E a minha carreira surgiu a partir daí. Eu tive alguns processos de estágio no meu começo de carreira. Depois dos meus estágios, eu já fui direto para uma empresa, para o Banco Real, atuar em uma instituição financeira que, para banco, para mim, na época, era o melhor banco de todos, né? E eu Sim, gostava muito, tinha muita sinergia com o que eu acreditava. Depois dali, tive outras oportunidades, tive uma experiência em uma outra instituição financeira. Depois de 2008, entrei no Sicredi, tive uma oportunidade bem bacana no outro sistema cooperativo, que é o Sicredi. Tive uma trajetória depois do Sicredi por interesse meu para conhecer uma empresa de capital aberto, uma empresa de varejo de capital aberto, para eu conhecer esse mercado. Trabalhei nas sim, lojas Renner, na parte financeira das lojas Renner. E saindo das lojas Renner, eu recebi um convite para retornar para o Sicredi e um para a Unicred, que até então eu não conhecia, né? sim. E, de novo, outro acerto muito grande foi na época ter vindo para cá, para o sistema Unicred. Isso aconteceu em 2012, então passa muito rápido, né? A gente está falando já de mais de 8 anos aí. Exato. Sou completamente apaixonado pelo sistema cooperativo. Vivo isso e respiro isso todos os dias, né? Sim. Gustavo, separei aqui umas 20 perguntas. Vamos ver se a gente vai dar conta, tá? Vamos É, lá. Tu tens uma baita experiência, então eu fiz alguns sortidos aqui, alguns combines. Então eu quero ver o seguinte, tá? De cara, quero falar de cooperativismo, a gente vai falar de inovação, de empreender, vamos falar de autorresponsabilidade, sobre carreira. Então, queria primeiro perguntar, já que tu rodou o mundo, né, estudando tudo isso, depois eu quero aprofundar mais, qual que é o papel das instituições financeiras nessa crise e depois como que as cooperativas podem contribuir, né, com esse momento, ou contribuir ainda mais, né, do que já fazem. Edu, ótima pergunta. O momento esse que a gente está vivendo, ele é um momento único, né? A gente nunca teve uma crise desse porte que afetasse o mundo da forma que afetou, uma crise de saúde, né? É uma crise muito grave, Exato. muito preocupante e ela é muito séria. E essa crise, ela gera muita responsabilidade e passa essa responsabilidade não só para os entes governamentais. Por muitas vezes a gente delega essa responsabilidade sempre para o governo, né? E Sim, esse papel, ele tem que ser nosso também. Esse papel é nosso também. é nosso. E é nosso. Essa crise, ela começa na saúde, ela entra depois, e trazendo mais para o nosso mercado brasileiro, né? Ela entra depois para uma crise necessariamente econômica, infelizmente. A gente vinha se recuperando, a gente vinha crescendo a economia, entramos de novo numa recessão, infelizmente, né? Por toda essa questão de calamidade pública, de saúde, né? Aham. E agora a gente está com esses impasses, inclusive políticos, né? Uma crise oportunista de política, né? Exato. E é exatamente o que a gente não precisa. A gente não precisa as pessoas querendo, nesse momento, assumir o protagonismo individual, pessoal. A gente precisa de pessoas que queiram, de fato, mudar esse nosso país, mudar esse nosso cenário, né? As instituições financeiras, para mim, hoje são os mais importantes nesse processo como um todo. Se as instituições financeiras que são responsáveis por fomentar crédito, desenvolver a economia, não fizerem o seu papel, a gente vai ter dificuldades muito sérias aí pela frente. Em contrapartida, eu tenho visto o contrário, né? Eu tenho visto muita iniciativa de bancos. O Itaú mesmo fez uma doação expressiva, É, expressiva agora. O governo federal estimulou a questão das próprias renegociações com carências. Então, tem se tido um apoio muito grande do governo federal, do Banco Central e dos próprios bancos, né?
A gente sabe que existem sim dificuldades, a gente sabe que muitos bancos estão fechando as torneiras, elas não estão querendo emprestar dinheiro, e aí surge, Sim. nesse momento, algo que para mim é o mais importante, os sistemas cooperativos e também, falando um pouco de inovação, né, as próprias fintechs. Perfeito. As fintechs Essas duas, também. as fintechs também. As cooperativas de Deu uma crédito, travadinha dia, aqui, Gustavo. Espera aí. voltou? Voltou. Ah, e só para quem não sabe o que é fintechs, um exemplo de fintechs é o Nubank, né? O Banco Inter, né? São fintechs. Isso aí. E elas têm sido muito estimuladas nos últimos anos, né, Dudu? Então, elas vêm cumprindo também um papel adicional nesse mercado de crédito e que esse mercado de crédito ele sim vai fazer diferença para que a economia circule de fato, né? Os bancos, por muitas vezes nesse momento, eles fecham as suas torneiras de crédito, eles emprestam só quando a pessoa realmente não precisa de dinheiro, né? No momento de crise, eles realmente saem do cenário. E aí que entram Sim. justamente as cooperativas. As cooperativas elas têm um papel fundamental nesse momento. E a gente, sim, eu tenho visto, junto com os nossos colegas, a gente está fazendo um trabalho diferente, um trabalho muito mais humano, muito mais participativo. Tu acredita que o cooperativismo entrando agora de uma maneira mais ativa, ou seja, emprestar quando precisa, além de uma responsabilidade com a sociedade, é, vai ter um desafio maior em análise de risco, né, inadimplência? Esse vai ser um desafio também, provavelmente, né? Vai, sem dúvida, né? Sem dúvida. Os processos internos, eles estão sendo aprimorados, eles estão sendo cada vez mais desenvolvidos para isso, né? Mas sim, Sim. o cenário ele vai trazer isso como consequência, né? Ele vai trazer isso como Sim. consequência. Gustavo, pensando ainda no cooperativismo, quem nos conhece e quem está aqui já entende a história do cooperativismo, mas talvez a metade das pessoas não estejam aqui dentro do cooperativismo, né? Como o cooperativismo é visto no Brasil e no mundo, né? O cooperativismo é verdade ou é mito que no Sul ele é mais forte, ele tem mais essa cultura, e depois, né, na visão mundial, se ele tem uma cultura mais forte em outros locais, né? Boa pergunta, Dudu. Tá bem, hein? Gostando porque ela fala exatamente de um movimento importante que por muitas vezes ele tinha uma visão deturpada do que é o cooperativismo de fato, né? O cooperativismo ele surgiu, vou limitar para o cooperativismo de crédito, tá? Para não ficar muito Tá, ampla a minha resposta. O beleza. cooperativismo de crédito surgiu de fato no Rio Grande do Sul, inclusive muito próximo aqui de Caxias, na cidade de Nova Petrópolis, em 1902. A Eu tenho primeira um imã de cooperativa geladeira de tem Nova Petrópolis. Tenho, tá ali. 1902, então posso estar errando data, mas tenho quase certeza que foi 1902. A gente estuda sobre isso, né? E por isso que as raízes são muito fortes na região sul. Tem uma simpatia muito grande, porque aqui também a cultura do agronegócio já se tinha um pouco da cultura das cooperativas agrícolas, né? Então, Aham. surgiu aqui o cooperativismo de crédito, hoje ele toma conta do Brasil inteiro. As cooperativas de crédito já estão chegando próximo a 7% de participação em todos os negócios do sistema de crédito brasileiro. Então, a Quais são as participação, maiores cooperativas de crédito do Brasil? Os maiores sistemas? os três maiores sistemas hoje é o sistema Sicredi, o Sicobi e a própria Unicred, que a gente faz parte, né? Então, hoje são os três principais sistemas cooperativos, tem várias outras cooperativas e sistemas muito sólidos que vêm fazendo um trabalho excelente, mas os três principais hoje são estes, né? E antes de complementar a tua resposta, estou te interrompendo aqui, que é só para saber se está desafiado. Vou fazer uma no meio ainda, né? Porque eu quero ouvir no Brasil e no mundo o cooperativismo. É, para quem está nos assistindo e nunca entendeu de cooperativismo, ouve cooperativismo e acha que é alguém que empresta dinheiro para o agricultor, qual que é a diferença de um banco, o Santander, o Banco do Brasil, Itaú, para Unicred, Sicobi, Sicredi, né? Às vezes a pessoa fala, o banco lá, Unicred. Qual que é essa diferença para quem não conhece? O sistema bancário tradicional, que todo mundo conhece, eu não preciso entrar muito no detalhe, né? Existe uma Isso. relação instituição financeira, uma relação cliente. Basicamente, eu sou cliente de uma instituição financeira, eu faço um empréstimo, faço uma aplicação financeira, utilizo os produtos e serviços deste banco. Num Aham. modelo cooperativo, existe uma questão desde a sua constituição, que a constituição de uma cooperativa, ela parte de um capital social
que é feito através de cotas partes que os próprios clientes se tornam sócios dessa instituição, são dos donos dessa empresa. Então imagina que hoje nós temos 11.300 donos dentro da Unicred Integração. Cada um deles com direito a voto, com direito a decidir os números e o que a gente vai fazer dentro da cooperativa. Tem uma questão de gestão muito partilhada, uma questão de gestão muito dinâmica, onde a gente apresenta esses números para os nossos cooperados através de assembleias. Então a gente tem uma relação muito mais humana, muito mais próxima. Primeiro, porque não é uma relação estritamente comercial. A gente faz negócios, a gente tem hoje tudo que um banco tem. Praticamente todos os produtos e serviços que um banco tem, hoje a gente tem. Só que a diferença é que quem usa os produtos da cooperativa são justamente os donos da empresa. Então a gente consegue e deve sim atender de uma forma muito diferente, muito mais qualificada, muito mais humana, né? Perfeito. Então é por isso que a gente não vê o anúncio no jornal dizendo do lucro recorde da Unicred, por exemplo. Porque não faz sentido tu cobrar algo muito caro visando o lucro do teu próprio dono, que é o teu associado, né? Exatamente. A gente preza, até trazendo um pouco já da experiência que tinha me perguntado antes, internacional, né? Na Alemanha. Isso, é. Tive a oportunidade, a Unicred proporciona isso para a gente também. Eu tive a oportunidade de conhecer as cooperativas alemãs e uma das questões essenciais que eu vi lá, que é um pouco diferente ainda dos sistemas cooperativos brasileiros, é que lá eles fazem, de fato, desde a origem, o melhor benefício possível para o seu cooperado. Então, a menor taxa de juros no crédito possível, a menor tarifa possível de cartão de crédito, a maior rentabilidade na aplicação financeira, e ao final do ano, quando fecha o exercício e distribui os resultados, né, esse resultado ele acaba sendo menor, porque eu já estou devolvendo na origem para o meu cooperado. O modelo brasileiro ele vem avançando para isso. Ele vem avançando para isso. A gente tem ainda resultados elevados, porque nós somos uma instituição financeira, a gente intermedia uma operação financeira que gera resultado. Só que o grande segredo, né, Dudu, tu conhece bem isso, no final de cada exercício, a gente tem uma assembleia onde os cooperados decidem o que a gente vai fazer com o lucro da empresa. Se a gente vai dividir esse lucro, se a gente vai reinvestir esse lucro. Obrigatoriamente, mas mais do que obrigatoriamente, a gente investe em projetos sociais, a gente investe em projetos de desenvolvimento educacional, social, enfim. Então tem uma destinação bem específica na comunidade onde está inserida a cooperativa. Caraca, muito bom. E essa tua experiência que falou agora da Alemanha, achei bem legal. Continuando na Alemanha, o que tu acreditas que nós brasileiros... Eu lembro muito bem a Denise falando, né, lá em 2014, que o Brasil tomou 7-1. Ela assim, ó, o planejamento sempre ganha do improviso, né? Pelo menos no longo prazo. E aí eu que amava improvisar e amo, né? Eu fiquei, caraca, né? Tô achando que ela deu indireta pra mim. Olha só que loucura. E aí eu comecei a estudar e planejar melhor as coisas, é bom, né? Porque daí tu junta planejamento com improviso. Aí tu fica mais armado. Só que a cultura é totalmente diferente, né, Gustavo? A Alemanha tem uma cultura totalmente diferente do Brasil. O que tu acredita que, na prática, a gente consegue trazer, né, da Alemanha, pessoas que amam regras, respeitam as regras, as coisas funcionam, e o Brasil, que é um país que não é tão apaixonado por regras, né, nem mesmo o judiciário, às vezes, gosta das regras. Como que tu acha que a gente poderia trazer mais coisas proveitosas para o nosso mundo? Realmente a questão das regras é algo que evidencia bastante na Alemanha. Era muito gozado porque às vezes a gente demorava 2 minutos a mais para chegar de um almoço ou fazer um intervalo, enfim. A regra tinha que ser cumprida no detalhe, né? Então, inclusive, a gente recebemos no primeiro dia alguns puxões de orelha em relação a isso ainda, né? Realmente a questão do pragmatismo, da regra, do planejamento. A gente tem uma diferença essencial, né? A Alemanha é um país muito mais desenvolvido, é um país que tem uma economia muito mais sólida. É mais fácil, entre aspas, planejar e fazer um planejamento de longo prazo num país onde tu tem menos incertezas, né? O Brasil é um país que ele vem se desenvolvendo e o que tu falou, por falta de, muitas vezes, o cumprimento das regras, às vezes a gente tem regra demais, só que a gente não cumpre as regras, né? E por isso que a gente acaba até tendo uma morosidade de judiciário, de processo e de tudo mais. Então eu vejo realmente a questão do cumprimento de regras, mas uma questão essencial. Por muitas vezes, eu escutei aqui no Brasil também as pessoas falarem que cooperativismo era uma associação de pessoas que precisavam de dinheiro, pessoas que não tinham dinheiro, era uma coisa de pobre, entre aspas. Muitas pessoas eu já ouvi falar isso, né? Sim.
E na E eu minha vou... cabeça, cooperativismo é coisa mais de rico do que de pobre, parece. Tipo, Exatamente. né, se eu tenho uma educação, uma cultura, eu entendo que eu posso fazer parte de um sistema financeiro, né? E quando tu entende, Dudu, que pode fazer parte, quando tu pode ser cliente e dono de uma instituição financeira, que essa instituição financeira vai te tratar com maior respeito, essa instituição financeira vai ser verdadeira contigo, essa instituição financeira tu ajuda a decidir o que ela vai fazer nos próximos anos, quando as pessoas de fato entendem, elas se apaixonam. Né? E por isso que eu sou apaixonado pelo cooperativismo. E na Alemanha eu vi muito disso. Eu vi muito de paixão, as pessoas confiam muito na cooperativa. A cooperativa ela tem um papel social importantíssimo. Ela ajuda a desenvolver comunidades, escolas, creches. Ela está num outro ambiente e ela está inserido muito mais na possibilidade de desenvolver a economia local de uma forma muito mais eficiente, eficaz, propositiva, né? Sim. E o percentual do cooperativismo de crédito no Brasil, frente ao sistema financeiro, se eu não me engano, você falou 7%. Dependendo do indicador, o melhor indicador de todos, hoje a gente está em 7%. Crescemos muito, né? Mas hoje ainda é 7%. E na Alemanha, tu sabe dizer, não? Tem números aproximados, mas participam próximo de 40%, 50% do sistema financeiro, né? Caramba! Tem algumas cooperativas, nós visitamos uma cooperativa lá, inclusive, que é o clone melhorado do sistema cooperativo brasileiro, que é uma cooperativa específica de médicos, né, profissionais da área da saúde. Sensacional, muito legal o modelo que eles estavam trabalhando, e a gente está vivendo nesse momento uma coisa muito parecida, né? A gente está vivendo como nunca antes a possibilidade da gente ter taxa de juros brasileiras negativas, juros real negativo. A gente está com uma Selic a 3,75, com possibilidade de viés de queda, com uma inflação que tende a ficar quase anulando a questão do custo do dinheiro para a gente, né? A Alemanha vem há muito tempo com isso. 0,5% ao ano, a gente está falando de uma taxa de juros num país como esse. Como é que eles geram resultado? Como é que as pessoas lá dentro que não têm rendimento na sua aplicação financeira, porque não rende praticamente nada, o que elas fazem com o dinheiro, né? Então essas cooperativas lá, elas ajudam inclusive a orientar o cooperado numa consultoria de aonde alocar melhor os seus recursos, aonde desenvolver melhor o seu negócio e prosperar de fato, né? Então é muito legal esse trabalho mais consultivo também para o cooperado. Muito bom. Gustavo, agora vamos mudar de continente. Pode ser? Claro. Tu também tem uma experiência, né? Tanto especialização nos Estados Unidos, Califórnia, né? Lá no Vale do Silício. Se eu não me engano, tem acho 2 projetos teu lá, né? Especialização, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Conta para nós um pouquinho a experiência disso, né? E qual que é o segredo do Vale do Silício? Tu também foi. Eu tive no ano passado nos Estados Unidos. A gente ficou uma semana em Washington, conhecendo as cooperativas de crédito americanas. Confesso que, de novo, é um sistema muito mais organizado, é um sistema muito mais desenvolvido em termos de economia e segurança jurídica, né? Mas, ao mesmo tempo, nós, os colegas, eu vi alguns colegas que estavam junto nessa viagem, estão aqui participando, bem legal. A gente conversou, inclusive, que o Brasil, por muitas vezes, a gente se deprecia, né? O brasileiro sempre olha lá fora e pensa, não, nós não somos tão bons assim. E, de fato, a gente é muito bom. Foi muito legal essa experiência para a gente também poder fazer um dever de casa, né? Fazer um benchmark e, ao mesmo tempo, estudar e ver que os nossos processos aqui dentro são bacanas. O que a gente viu muito também nos Estados Unidos que me chamou a atenção, principalmente em cooperativismo? Uma questão de uma participação efetiva na sociedade, de novo, né? O uso de tecnologia e processos muito bem estruturados e organizados. Eles têm um trabalho de consultoria, de novo, muito aprimorado. Já lá no Vale do Silício, que a gente ficou uma semana em Washington e a outra semana nós fomos para o Vale do Silício, foi muito bacana porque ela abriu muito a nossa cabeça, né? Algumas coisas impressionantes, assim, algumas coisas até assustadoras. Eu pensei, nossa, eu me acho às vezes, me senti velho perto de algumas pessoas lá dentro. Alguns guris muito novos, com empresas valendo bilhões de reais já, inclusive brasileiros, tá? Em brasileiros que foram para o Vale do Silício empreender, desenvolver a sua empresa e estão arrebentando, estão indo super bem lá na Califórnia, no Vale do Silício, né? Gustavo, só vou dar um desabafo aqui. Eu fui numa palestra de um mentor do Vale do Silício e eu já me achei.
né? Agora imagina ir lá e pegar toda essa experiência, né? Eu não sei se tu chegou a conhecer o Jacob, que é um carecão, ele trabalha sobre o processo de vendas e ele veio aqui no RD Summit, em Floripa. Até te fiz a propaganda, tu Sim, chegou a comprar? vou no RD. Então, só que agora só 2021. Só no outro ano, né? Mudou. É, então, logo agora, né? Então é esse desafio, mas tudo bem, por causa da pandemia. Mas só para lembrar do assunto, eu fui na palestra do Jacob, que ele é um mentor, né, no Vale do Silício, cara, e é transformador, né? A energia que o cara traz, falando sobre inovação, empreendedorismo. E tem um slide que ele fez, que é nível do meu, assim, foi um slide mediano, né? Não foi um slide bonito. E ele fez uma seta e resumiu o processo da venda e do relacionamento com as pessoas o seguinte: não mira no bolso, mira no coração. Resolve a dor dessa pessoa, resolve o problema dessa pessoa. Não foca em tirar o dinheiro dela, foca em se relacionar de verdade, empatia no terceiro nível, sabe? Vai lá e te conecta com ela de verdade, resolve isso com a pessoa, ajuda essa pessoa e que, além de ganhar simpatia, relacionamento, ainda vai vir o dinheiro. É, Então, quando você foca no dinheiro, o máximo que vem é dinheiro. E aí é muito pouco, né? é pouco, é pouco. E isso é difícil as pessoas entenderem, né, Dudu? E esse é o mesmo modelo, o que mais me chamou a atenção no Vale do Silício foi exatamente o que tu trouxe agora, né? As pessoas lá, e eu até anotei algumas frases, assim, eu fui pensando em algumas frases que me chamam a atenção, e uma delas que o próprio Maurício Benvenuti, que ele é da Starts, foi da XP, enfim, ele que organizou essa nossa missão lá com o grupo dele, ele traz muito isso, né? Que a gente não tem que pensar mais em produto, a gente tem que estar pensando constantemente como empresa, como empresário, como negócio, em como resolver problemas. Então, Exato. quando a gente consegue resolver problema, a gente consegue entregar produto, a gente consegue entregar um serviço, a gente consegue entregar uma qualidade diferente, né? Então, Exato. parece muito Produto. simples, mas é muito grande isso, né? Exato. O produto e o serviço deixa de ser fim e passa a ser o meio, né? É só o meio pelo qual eu resolvo aquilo, né? Exatamente. Então, e quando a gente vai trazendo mais para o nosso dia a dia, né? Tu está resolvendo hoje, não necessariamente com a nossa live de hoje, mas com todas as lives que tu vem construindo, tu está resolvendo parte de um problema, que é a falta, muitas vezes, de uma informação, é a falta de um conteúdo, é a falta de acesso à informação de qualidade, né? Que tu está organizando nessas tuas lives nos últimos dias aí. Foram 30 e quantas no total já, tu me comentou hoje, né? Acabei 30 de e alguma, escrever 33 hoje. 33. Então, essas tuas lives, a sequência que elas estão tendo, né? Tu tem um propósito muito claro, que é desenvolver conteúdo, é gerar conteúdo, é tentar contribuir para que, se cada uma pessoa, tu fez 33 lives, se cada uma pessoa por live conseguir fazer uma mudança na sua vida, uma mudança no seu negócio, quantas Meu pessoas Deus. tu já conseguiu impactar, né? Então, Nós conseguimos, estamos juntos com isso, né? A né? gente está colaborando e cooperativando para isso. Exato. E eu te falei, né? Hoje abri o meu coração para ti ali na nossa conversa de preparação. É, cara, para mim é muito gratificante, né? E eu não poderia usar de uma outra maneira todo esse presente que eu tive na minha vida de conhecer pessoas maravilhosas e rodar todas as regiões do país, conhecendo pessoas assim realmente que mudaram a minha vida, me transformaram num outro ser humano, consequentemente num outro profissional, mas primeiramente num outro ser humano. Então eu falei, cara, é hora de eu pedir mesmo. Deixa eu ligar para as pessoas né, que de alguma maneira vão me dar essa liberdade, pessoas que eu admiro. Cara, olha só, vamos bater um papo aí, gerar valor para o pessoal que está assistindo lá em casa. Cara, e a galera, todo mundo aceitando. Então, obrigado aqui mais uma vez, mas a ideia é essa, né? A gente gerar esse conteúdo e ajudar de alguma maneira as pessoas. É a essência, isso que tu acabou de falar é a essência do Vale do Silício, tá? A essência do Vale do Silício, ela tem, claro, tem dinheiro envolvido, tem muito dinheiro envolvido. Grande parte das principais empresas de tecnologia, de negócios do mundo estão envolvidos ali, né? A gente está falando de grandes corporações, mas tem muito mais um sentimento de provocar uma mudança na sociedade, uma mudança na cultura onde a gente está inserido. Lá, uma coisa que a gente até conversou, o Daniel está aqui, o Daniel Haas, da VTRPP, Daniel, a querido, Rose também está ali. a Rose também. O Daniel, a gente conversou bastante sobre isso lá, eu, Samir, o Daniel, o Juliano lá da Eleva. A gente saía muito, conversava muito sobre o que a gente assistia, né? E uma das coisas que nos chamou muita atenção era, primeiro, eram pessoas muito novas, eram pessoas que tinham mais do que uma ideia
um propósito, as pessoas tinham um propósito, elas queriam fazer aquilo por algo maior, muito maior do que dinheiro. Dinheiro vem, o dinheiro é uma consequência, né? E muitas empresas que pareciam ser concorrentes, compartilhando estruturas, compartilhando ideias, compartilhando tudo que a gente pode imaginar. Então, a era do compartilhamento, a era da inovação, essa é a essência do Vale do Silício, né? E a gente está fazendo isso aqui no Brasil. As lives que tu está trazendo é compartilhar um pouco de conhecimento, de experiência com outras pessoas, né? Tomara que eu lembre de tudo que eu quero falar agora. Eu estava querendo falar, e muitas vezes, Gustavo, o brasileiro não dá muita moral para o segundo lugar, não dá muita moral para aquilo que é de graça, né? E muita gente criticando, né? Quanta live, e eu vejo por outro lado outras pessoas, né? Caraca, nunca vi tanta live de qualidade nesse momento. Então, é um desabafo. Outra coisa que eu penso é o seguinte, eu comprei eu invisto muito, né, na educação, investia, né, até ler o teu currículo, achava que investia. Então, eu invisto muito em educação, e eu estava falando, né, dá pra gente comprar um baita de um carro, né, do que a gente colocou em educação nos últimos 3 anos só, sem pensar em faculdade, sem pensar em MBA. Então, eu falei, cara, a gente coloca muito dinheiro, e é um investimento muito certo, né, ele volta realmente muito bem para a nossa vida, e de uma maneira geral, o conteúdo já existe e ele está free. O Érico Rocha, que é um dos caras que tem o maior nome do marketing digital no Brasil, Érico Rocha, que pediu demissão num banco inglês, se eu não me engano, que ganhava 17 mil por mês, e ele virou marketing digital aqui no Brasil, virou milionário. Todo o conteúdo dele na rede social está de graça. Aí a galera diz, aí eu fui lá e comprei o curso dele online. Não é nem a mentoria, é o curso gravado. Paguei 6 mil reais no curso gravado. E aí depois eu entro no Instagram dele, todo o curso dele está publicado, mas aí é de graça. Então o que a gente faz? Não, ali é legal porque está em módulo 1, módulo 2, módulo 3. Então eu vou lá e compro, né? É o que eu digo, às vezes, se as pessoas soubessem quanto custa a hora do Gustavo, e juntasse de todo mundo, eu já fiz essa conta aí para 33 lives, se a pessoa tivesse assistido, pago a hora de mentoria de toda essa galera, estaria chegando perto de 20 mil reais. Então, se fosse falar assim, pessoal, quer pegar uma sequência de 40 lives por 20 mil reais de graça? Quero. Talvez a pessoa falasse quero, né? Então, às vezes não dá o valor devido para aquele conteúdo. Então, só queria trazer um pouquinho dessa ideia aqui também. A gente está gerando conteúdo de qualidade, né? Então, faço questão de trazer pessoas que sempre tenham algum conteúdo específico para trazer de qualidade para quem está nos vendo, né? Eu te interrompi, agora nem lembro mais como é que estava o teu pensamento aí. Não, tranquilo. Eu concordo plenamente com o que tu tá falando, Dudu. Eu concordo plenamente. Eu vinha pensando isso. Eu conversei até com a Renata, minha esposa, que está aí na live também. A gente vinha conversando da quantidade de conteúdo interessante que tem hoje disponível sem custo para a gente, né? E, na verdade, sem custo monetário, sem custo financeiro. Mas a gente esquece muitas vezes que as pessoas que estão aqui agora, elas estão investindo o seu tempo, né? E tempo, que é a coisa mais valiosa. Vale muito mais do que dinheiro, né? O tempo de a gente estar... o mundo dos negócios fala uma frase que contempla trade-offs, né? O tempo inteiro são trade-offs. O que é o trade-off? São escolhas. As pessoas que estão aqui agora conosco, né, Dudu? Ao estarem nessa live, elas estão deixando de assistir um Netflix, estão deixando de fazer uma academia, estão deixando de ler um livro, elas estão fazendo uma escolha. Então, a importância da gente também, como convidado teu, tentar passar um pouco para essa turma aquilo que a gente entende que pode agregar, pode ser de qualidade, né? Então, e da mesma forma, tu, com 33 lives, quanto tempo tu investiu nesse momento para transmitir para as pessoas conteúdo, qualidade, e tentar contribuir com cada um, né? Investi mais ou menos 130 horas. Quanto custam isso, né? Não só muito mais do que o monetário, se a gente fosse calcular, seria grande, mas muito mais a questão do teu tempo, né? Quantas outras coisas tu poderia ter feito em 130 horas? E isso que a gente está vendo neste momento aqui no Brasil, e está vendo de uma forma muito rápida, né? A pandemia ela fez com que a gente utilizasse mais esses recursos audiovisuais
E a gente está utilizando isso para fazer o nosso trabalho do dia a dia o tempo todo, né? A gente se adaptou de uma forma muito rápida. Tem grande parte do time aqui da Unicred Integração, estão aqui no grupo assistindo também. A gente está trabalhando muito forte de forma remota. Como isso aproxima também, como a gente consegue utilizar esses recursos para expandir, para fazer negócio, né? É sobre isso que eu quero falar agora. Pessoal, a gente está aqui com o Gustavo, um cara sensacional, um ser humano, nota 1 milhão. Tá? Estamos com 60 pessoas, então dá uma moral para ele, que ele merece 70, né? Então, no mínimo, ele merece 1 milhão, mas, né? Então pega o aviãozinho aqui da tela do celular e cada um envia para 7 pessoas, que é o número da sorte, né? E quem enviar só para 6 hoje à noite, cuidado que a Momo vai puxar o pé de vocês. Então, envia para 7 pessoas lá para ver esse papo. Ó o Marcelo ali. Parabéns, Dudu. Muita dedicação e conteúdo de qualidade. Valeu, Marcelo. Obrigado. Então, falamos sobre cooperativismo no Brasil, falamos sobre a Unicred, falamos sobre a relação na Alemanha, Vale do Silício. Agora eu quero saber, assim como tivemos também uma aula ontem, né, com a Jana, sobre carreira, sobre gestão, eu queria entender de ti como que é, né? Como que funcionam as equipes, como são os profissionais de alta performance. E eu queria fazer um outro comentário. Como é ser gestor de equipes de alta performance? Né? Não dá para eu entregar aquilo apenas que a escola tradicional da administração fala. Eu preciso olhar outros conteúdos. Então, como é, né, ser e fazer a gestão de equipes de alta performance, que é o caso de vocês, né? Até que eu tive com vocês em novembro, se eu não me engano, né? No planejamento estratégico, foi uma honra, foi em Pelotas, fui com a Gabi, minha esposa, a gente pôde conhecer algumas pessoas, rever alguns amigos, né, da época da Quanta, quando eu visitava, então foi bem legal. E a gente voltou 1 quilo mais gordo por causa dos doces de Pelotas, né? Agora tu me entende. Dudu, pessoas... Acho que o principal, o maior desafio, mas a maior oportunidade que um gestor, que um diretor executivo tem dentro de uma empresa, e a responsabilidade é justamente liderar pessoas, né? E quando a gente tem pessoas dentro de um time... Comprei em Pelotas. Conheço isso aí. Comprei em Pelotas. E os doces trouxe também? Ah, mas daí já... Esses aí já foi na semana. E o Dudu fez um trabalho muito legal conosco, né? Lá em Pelotas. O trabalho foi muito legal, a equipe ficou muito feliz, porque o que a gente fez basicamente foi, para quando a gente tem equipe, um time de alta performance, é dar valor para elas, né? É dar voz para elas. E a gente faz muito isso aqui. A gente tem uma equipe de alta performance, sim, mas a grande diferença de uma equipe tradicional, modelo tradicional de gestão para o modelo novo de gestão, é empoderar de fato o teu time, e o teu time sim, desenvolver e chegar nas soluções que a empresa precisa. Muito mais do que o executivo, muito mais que o diretor, que o conselheiro, quem conhece a realidade e é onde aperta o sapato, ou onde estão as maiores oportunidades, são os colaboradores, são as pessoas que estão dentro da tua empresa, né? Então a gente busca sempre estar desenvolvendo e dando espaço para essas pessoas. E a Unicred Integração cresceu muito nesse último ano, mas muito através dessas pessoas que são nossos colaboradores de fato, não são funcionários, não são empregados da empresa, né? Eles são, de fato, sim, colaboradores. Queria pedir doces para Dani também, por favor, tá? E quero te perguntar o seguinte, é muito comum a gente ainda encontrar gestores que são centralizadores e que não incentivam o seu time. Será que isso é porque a pessoa estudou à tarde, né? Então não pegou a matéria inteira, costumo brincar, né? Ou é, às vezes, uma insegurança. Nossa, se eu incentivar o meu colaborador, capaz de ele roubar o meu lugar. Porque a gente ainda vê, em 2020, gestor retendo informação e não incentivando, né? Tem um livro, eu peguei aqui, Dudu, que eu só vou botar em tela, não sei se ele aparece bem, Organizações Exponenciais. Ele é um livro teoricamente já batido, né? Muita gente já leu, muita gente conhece, mas para esse momento que a gente está vivendo, ele responde muito o que tu está falando, né? Nenhuma empresa consegue ser exponencial. O que é linear e o que é exponencial? Linear, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Exponencial, 1 mais 1 é 3, 3 mais 3 é 12. Então, uma empresa exponencial, ela consegue crescer de uma forma muito mais
rápida, muito mais exponencial de fato, né? E como é que a gente faz isso? Primeiro, processos bem organizados, mas o grande segredo são as pessoas. Eu não confio numa gestão hoje que ela está muito ligada à cadeia de comando e controle. Cobro meta, eu cobro desafio, eu cobro compromisso. O máximo que eles vão te entregar é o que tu está cobrando, é o que tu está pedindo. Quando tu dá espaço para as pessoas te surpreendem. Eu tenho uma surpresa atrás da outra aqui na nossa empresa, com o time que a gente tem, porque é um time que ele tem propósito, ele vestiu a camiseta dele. O Arthur Bender fala muito disso, o Arthur esteve aqui contigo, né? Não adianta a gente querer, o gestor querer motivar a equipe. A pessoa é que se motiva. A pessoa se motiva quando tem um propósito claro da empresa e a empresa dá espaço para que a pessoa possa fazer o seu melhor, né? E de fato é isso. De fato é isso. A gente tenta estender para que o colaborador possa ser o protagonista. Sim. Ontem ele gravou, o Arthur Bender gravou um vídeo falando sobre isso. Até fiz essa pergunta para a Jana ontem. Tu acredita que para uma equipe ser de alta performance, ela começa pelo gestor de alta performance? Um gestor fala, cara, eu vou trazer pessoas aqui que vão crescer, que vão ter liberdade, que vão errar e vão acertar, e a gente vai arrumar de maneira rápida. Então, acredita que o primeiro passo é o gestor? O gestor falar, cara, essa equipe vai ser de alta performance. Ela parte de algo... Eu também não acredito muito numa empresa de um gestor, né? Eu acredito muito numa empresa que tem um propósito muito claro institucional, que a empresa tem uma visão, uma missão muito clara, independente de quem sejam as pessoas que estejam no comando, né? O gestor, o executivo hoje, ele tem um papel muito importante, que é de fato traçar, pegar as estratégias dessa empresa, as diretrizes estratégicas de uma instituição, de uma empresa, e conseguir executar isso de uma forma muito tranquila. Então, eu acredito sim, a gente precisa ter uma liderança servidora, inclusive existe esse livro, eu li esse livro mais de uma vez, inclusive, que é o Líder Servidor, né? Líder Servidor. E é um livro que a gente tem que colocar mais em prática, a gente colocar muito mais o gestor à disposição do colaborador do que o colaborador à nossa disposição, né? 90% das vezes, eu não tô falando por falar, tá? Mais de 90% das vezes que algum colaborador chega para conversar comigo de um determinado assunto, as respostas estão nele mesmo. Eu faço 1, 2 perguntas e ele me devolve a solução. 90% das vezes acontece isso. O papel do gestor é ele conseguir facilitar para que isso de fato aconteça, né? Então, mas 90% das vezes a solução está direto no colaborador. E tu também és formado no Instituto Brasileiro de Coach, ou seja, aprendeu a fazer as perguntas corretas, né? A gente parece que é fácil fazer pergunta, mas pergunta é difícil, né? Inclusive teste de QI, né, Dudu? Teste de QI através, não é no nível das suas respostas, mas sim os níveis das suas perguntas. Então, é muito interessante a gente conseguir fazer as perguntas certas. Exato, eu sei disso. Às vezes eu me embanando aqui com as perguntas, eu penso, aí, ó, viu? Estudou à tarde. E quando eu venho numa sequência boa de perguntas, eu falo, caraca, deu certo aqui. É muito bom. Rolou alguns elogios aqui, né? Pessoal falando benzaço. O Gustavo está fazendo a integração, o que está fazendo é fora da curva, uma gestão humana e compreensível. O resultado disso é só ver os números, né? E muito mais do que os números, Márcio, eu acredito que é olhar no rosto das pessoas, né? E perguntar quem está feliz, além dos números, né? Porque eu lembro que eu fui no planejamento estratégico de vocês, contribuir ao que me cabia ali com a equipe, com a galera, que foi sensacional também. Trago excelentes lembranças daquele dia. Eu lembro muito bem dos números que tu apresentou, né? Tipo, praticamente todas as metas superadas, umas em 150, outras, sei lá, 300%, nem lembro. Mas eu falei, caraca, que sonho apresentar esses números. E o número não cai do céu, né? É trabalho inteligente, né, com as pessoas certas. E concordo plenamente, o Márcio aí, um querido, um colega nosso de trabalho aqui da Unicred de Integração, ele fez muito disso, dos números que ele traz e disso tudo, ele faz parte, né? Então tem várias pessoas que estão aqui dentro, não vou citar o nome de todas, mas agradeço quem está aqui conosco com as palavras positivas, né? Mas confio muito, Dudu, e eu não acredito em outro modelo de gestão que não parta de incentivar que o colaborador, de fato, seja o protagonista, né? Isso não é demagogia, não é
Não é, porque é moderno, é bonito falar. Isso tem que ser na prática, né? É difícil, às vezes a gente erra, a gente vai errar sempre, né? Mas a gente tenta acertar muito mais. E quando a gente entende, quando o gestor, quando a gente entende que o poder está nas pessoas, meu amigo, é o que tu viu lá em novembro, dezembro, lá no nosso planejamento estratégico, né? Isso acontece ao Sim. natural. Exato, é muito bom. Deixa eu te perguntar o seguinte, um grande aprendizado poder ouvir. Isso aí, valeu, Ricardo. É, Continuando nessa pegada, a Unicred Integração RS, ó. Alguém está com o Instagram ali conectado, oficial. Eu queria te perguntar também se tu acreditas o que o Brasil, se o Brasil vai aprender com tudo que está acontecendo agora, porque daí isso influencia nos negócios, no cooperativismo, nas pessoas. Se tu acredita, que daí a gente está fazendo mais uma outra volta agora, né? Instituição, cooperativa, região, Estados Unidos, Alemanha, a gente desce de novo, né? Para lideranças, e agora se a gente vai aprender com isso. Então, acho que a gente fecha um primeiro ciclo aqui de perguntas, faltam só 17, né? Já foi 1 hora de live. Eu quero saber se o Brasil e o brasileiro, se a gente aprende, né? Se a gente vai conseguir superar tudo isso e aprender com mais essa lição, né? Eu não tenho dúvida alguma que todo mundo já tem conceitos do o novo mundo, né? A gente vai viver um novo mundo e a gente tem que viver um novo mundo a partir de agora. Eu não tenho dúvida, sim, que a gente vai estar muito mais integrado, a gente vai conseguir dar mais valor ainda para aquilo que é o mais importante, né? A gente conversou, né, Dudu, um pouco antes, e a gente tem a mesma opinião. As pessoas hoje estão sentindo muito falta do contato humano, do convívio diário com seus familiares, com seus amigos, com as pessoas que a gente tem carinho, né? Com o simples fato de ir numa praça, de ir num supermercado e não ficar todo mundo te olhando ou te controlando. Esse momento ele está fazendo com que a gente consiga dar mais valor para o que é o mais importante, né? Que são as pessoas. Então a gente a gente está dando um reset na sociedade. Essa sociedade ela vem diferente a partir de agora, ela precisa vir diferente a partir de agora. E o que eu mais acredito, e todas as pessoas que estão aqui, são pessoas que têm um propósito diferente e a gente precisa assumir essa responsabilidade. A responsabilidade de fazer um Brasil diferente depende de cada um de nós. Se cada um de nós fizer o seu papel, a gente vai fazer um país diferente. O Brasil nada mais é do que o lugar onde os brasileiros habitam. E os brasileiros, eles vão sim mudar, e eu acredito muito nisso, o futuro, eles vão mudar o presente, e a gente vai contribuir o máximo para que isso aconteça, né? A gente precisa que isso aconteça. Muito bom. Eu gostei bastante dessa ideia, desse recado. E eu acredito que a força do Brasil é isso, né? As pessoas que ali habitam, que é o brasileiro. E o brasileiro é tão criativo, tão forte, tão irreverente, que nesse momento a gente possa de verdade colocar em prática, né? Trazer isso para dentro de nós e ser agente de ação, de resolução, pessoas que vão lá e fazem, né? Esse primeiro ciclo que eu queria combinar contigo de perguntas eu completo. Eu tenho mais 2 mini blocos pequenininhos. Tens mais alguns minutos para nós? Sempre. Legal. Então a gente tem mais agora 2 bloquinhos pequenininhos, tá? Que eu separei. E eu queria saber o seguinte, né? Tem um monte de gente fazendo hashtag Team Saltiel. Eu achei bem legal. Que bom, né? Que é espontânea, a Que galera legal daqui ver tá isso. falando, ou seja, é porque tem essa admiração, tem a entrega do teu trabalho, e tenho certeza que não é surpresa para ti, né? Não é surpresa porque é uma entrega verdadeira. Então é isso. Pessoal, faltam 2 pessoas para o Saltiel contar um segredo para nós, né, da carreira dele. A gente chegou em 68 pessoas, né? E aí o Gustavo vai contar quando bater 70 pessoas, então a gente vai ficar aqui, né, esperando, ó, 66. Então a gente precisa de 4 pessoas agora para ele contar. Queria saber da tua carreira, tá? Porque muitas vezes a gente olha uma pessoa e diz, olha lá, que ele teve sorte, né? Até quando a gente vê uma banda, né? Olha lá, o Gustavo Lima teve sorte, né? E aí não sabe quantas pauladas, quantas vezes ele foi disruptivo, né? Na vida dele, inovando, fazendo coisas diferentes. E eu queria saber também da tua carreira. Porque hoje, talvez alguém possa estar pensando, eu não sei, né? Nossa, o Gustavo Saltiel teve sorte, né? Pegou uma cooperativa muito legal, ele já estava na central, então ele já tinha moral, então as coisas aconteceram. Então é o seguinte, eu queria entender
um pouquinho, como é que foi a tua carreira, né? Pensando, quais são os valores que tu trouxe para a tua vida, né? Aquilo que te posicionou a fazer o bem, fazer o certo, né? E não querer encurtar o caminho, né? Às vezes achando que aquilo é mais fácil, respeitando as pessoas, respeitando os processos. Então eu queria entender que para mim é a coisa mais valiosa de todas, né? Sobre o resultado da Alemanha que tu nos trouxe é sensacional. Mas, e com todo o respeito do mundo, com a admiração que eu tenho por ti, não dá para a gente trazer todo o teu conhecimento aqui em 1 hora de live, né? Então, não teria. Então, algumas coisas tu só pôde dar uma pitada. E eu saber o percentual de um e de outro, até o Google ainda me ajuda. Só que eu sei que aí tem muita cuca no lance. E a cuca no lance que eu mais gosto é saber quais são os teus valores, né? O que tu acredita, qual que é o teu driver, né? O que tu te trouxe até aqui e agora, pensando em direção, qual que é o que estás estruturando para o próximo 1 ano, 10 anos, 20 anos de carreira? Porque muitas vezes as pessoas, é só mais 1 ano, é só mais 1 mês. Então, provavelmente tu já tem até desenhado um próximo cargo, né? Então eu queria entender, na visão agora, dentro do cérebro, né? A carreira, o momento, um pouquinho da linha do tempo, assim, Gustavo Saltiel, pode ser? Esse presente aí para Claro, nós? claro que sim. E, antes de dar a resposta, como a gente não chegou a 70, a gente chegou a 69, então tu só vai nos responder na nossa live da terceira temporada, né, Gustavo? Vamos Mentira, lá. é que o Instagram vai nos derrubar Ah, vai agora, fechar 1 hora. então vai fechar 1 hora. Então o que eu vou pedir? Que eu vou encerrar aqui e todo mundo volta, porque o Gustavo vai dizer a parte mais interessante da live, tá? Pode ser? Então tá, pessoal, vou Fechado. derrubar aqui e quando chegar 70 pessoas aqui na volta, o Gustavo vai contar o segredo de uma carreira exponencial, de uma carreira de sucesso, tá? Então vou encerrar aqui e a gente já volta todo mundo. Valeu, obrigado.